Vamos ver agora então o teorema de Green. Um importante teorema do cálculo vetorial, e a gente vai ver a utilidade dele. Basicamente o que o teorema de Green faz é relacionar uma integral de linha de uma curva fechada por uma integral dupla da região formada por essa curva fechada. Antes da gente começar a ver o teorema de Green propriamente dito, a gente tem que definir a orientação para uma curva, chamada orientação positiva e orientação negativa, porque quando é demonstrado o teorema de Green, por convenção, é tomado o sentido anti-horário. Então, só lembrando, né? O teorema de Green, a demonstração dele é feito para uma curva com orientação no sentido anti-horário, que a gente chama de orientação positiva. Então, quando eu for trocar a integral de linha por uma integral dupla, eu tenho que prestar muita atenção na orientação. Por enquanto, até então, eu não precisava me preocupar. A orientação vinha no enunciado. Quando o exercício não fornecer nada sobre orientação, adota-se a orientação positiva. Caso contrário, eu tenho que seguir a orientação que é dada no enunciado. Então, se ele simplesmente diz que C é uma curva fechada, uma circunferência, e não fala nada sobre orientação, a gente adota a orientação positiva, ou seja, o sentido anti-horário. Caso contrário, a orientação é dada no próprio enunciado. E aí, se no exercício a orientação for a orientação negativa, ou seja, se ele disser que é no sentido horário, quando eu trocar a integral de linha pela integral dupla, eu vou ter que colocar um sinal de menos na frente, porque o teorema de Green é demonstrado para uma curva com essa orientação aqui. Então vamos enunciar o teorema e ver o que ele diz. Temos então aqui o enunciado do teorema de Green. Observem o que ele diz. Seja ser uma curva plana simples, que não se auto-intercepta, né? Observem o desenho aqui em cima. Isso se chama uma curva simples, plana, tá? Não, o teorema de Green não é enunciado para curvas que não sejam planas. Simplesmente superfícies planas. Quando a superfície não for plana, que vai ser no caso do R3, aí o teorema vai se chamar teorema de Stokes. Então, por enquanto, o teorema de Green fica por aqui. Até porque no teorema de Stokes, esse cara aqui é trocado pelo rotacional, que é o caso geral, né? Então, esse aqui, o rotacional no R2 é esse cara aqui, ó. Entre aspas, né? O rotacional é um vetor. Isso aqui é só a coordenada. Mas, quando a gente for ver o teorema de Stokes, a gente se aprofunda nisso. Então, a curva tem que ser fechada. E aí, com orientação positiva, ou seja, sentido sempre anti-horário. Caso contrário, quando eu for trocar essa integral de linha pela integral dupla, eu tenho que botar um sinal de menos na frente, trocar essa ordem aqui. E o correto é trocar aqui, botar um sinal de menos para não fazer confusão. Então eu troco a integral de linha por uma integral dupla da região D formada pelo caminho. Então observe aqui a região D, ó, que o caminho formou, o caminho é fechado. E aí o problema deixa de ser um problema do cálculo vetorial, quando eu venho para cá, e passa a ser um problema do cálculo de várias variáveis. E aí eu tenho que encontrar a região de integração, que é a região D, achar os limites de integração e integrar. Aqui a gente sempre vai ter, por enquanto, um dos limites de integração pode ser funções e o outro constantes. Mas o teorema também vale para o caso onde a região não é simples. P e Q tem que ter derivadas parciais de primeira ordem contínua, senão eu não posso usar, né? Algo parecido com o que a gente estava usando lá com campos vetoriais conservativos, eu tenho que tomar cuidado com a região. E aí a gente pode fazer o seguinte, questão de notação, né? Como o teorema de Green, por enquanto, né, é enunciado para regiões fechadas, eu posso até utilizar ele em regiões abertas, mas aí eu tenho que descontar, né? Eu fecho o caminho e aí desconto a curva que eu usei para fechar o caminho. Eu posso usar ele em regiões abertas? Posso. Então, por exemplo,
eu não poderia usar o teorema de Green para essa curva, porque ela é aberta. Mas aí eu fecharia essa curva com um segmento de reta, por exemplo, aplicaria o teorema de Green, porque agora a curva é fechada, e depois teria que descontar a integral de linha desse caminho aqui que eu utilizei. E aí, então, às vezes isso é mais fácil do que resolver a integral de linha por aquela curva amarela ali, se ela tiver uma equação muito complicada, às vezes se torna muito trabalhoso de resolver. E pela integral dupla não, se torna mais fácil, aí depois eu só troco a integral de linha, desconto a integral de linha de uma reta. A gente vai ver alguns casos mais para frente. Então a questão de notação é a seguinte, né? Essa integralzinha aqui de c p dx mais q dy, ela pode vir escrita, como a gente já viu antes, com essa bolinha aqui, que é a tal da integral de linha de caminho fechado. Não significa que se eu ver uma integral de linha com essa bolinha, significa que eu posso usar o teorema de Green logo de cara. A única coisa que significa é uma integral de linha de caminho fechado. Claro, caminho fechado, respeitando as condições do teorema, eu posso aplicar o teorema de Green. Em alguns casos, essa integral de linha vem até com uma setinha indicando a orientação do caminho. P dx mais Q dy. Mas, enfim, o importante é que se eu vejo essa integral de linha, eu sei que o caminho é fechado. E aí sim seria uma dica, né, para usar o teorema de Green, respeitando as condições. O teorema de Green é demonstrado para regiões, usando regiões simples. O que são regiões simples? São aquelas regiões que vocês viram no cálculo de várias variáveis, regiões do tipo 1 e do tipo 2, que eu tinha que encontrar os limites de integração. Então, por exemplo, regiões desse tipo, onde eu tenho duas funções em relação a y, por exemplo, y igual a g1 de x e y igual a um g2 de x, e aqui um x1 ou x igual a e um x igual a b, vertical aqui, x igual a b. Com isso, né, a minha região D aqui, formada por esse caminho, eu tenho todo ponto, né, xy pertencente a D, tal que o x esteja entre A e B, e o y entre G1 de x e G2 de x. Isso é chamada região simples. Poderia ser o que também, né? Poderia ser funções desse tipo, os limites de integração. Aqui, um y igual a A, e aqui um y igual a B. Aqui um x igual a um G2 de y, e aqui um x igual a um G1 de y. Com isso, a minha região seria todo ponto x, y da região D, né? Região interna a curva, pertencente a D, tal que o y agora aqui é constante, né? Constante que eu digo, os limites de integração, né, são constantes, então eu tenho o y entre A e B, e o x entre a função g1 de y menor ou igual que x, menor ou igual que um g2 de y. Então, regiões desse tipo, que são as regiões do tipo 1 e do tipo 2 que vocês devem ter visto no cálculo de várias variáveis, são chamadas regiões simples. Quer dizer, então, que o teorema de Green não pode ser usado para regiões desse tipo, por exemplo, onde não se enquadra em nenhum desses dois casos? Pode, tá? Só que o teorema é demonstrado para regiões desse tipo. Mas, depois, mais para frente, a gente vai ver que eu posso usar o teorema de Green para regiões desse tipo aqui. Porque eu consigo, usando segmentos de reta, dividir essa região em duas, por exemplo, ou em mais pedaços, tais que ela se enquadre em regiões desse tipo aqui,
mais uma região desse tipo, por exemplo, ou só num dos dois tipos, aí eu posso trocar. Mas o importante é que primeiro o teorema de Green é demonstrado para regiões desse tipo aqui. Na demonstração vocês vão ver que ele usa uma região desse tipo aqui para fazer a demonstração.